Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente do que eu costumo fazer por aqui. É um vídeo sobre Riverdale, mas mais precisamente sobre o elenco de Riverdale e é sobre uma treta que o elenco se meteu. Então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha nesse vídeo e vamos falar dessa treta aí. E não se esqueçam de seguir os meus parceiros do Riverdale Brasil, o link deles vai estar aparecendo aqui, todos os links vão estar na descrição também. E eles sempre comentam, compartilham as notícias da série, teorias de tudo, os teasers e tudo mais, né? Mas hoje, na verdade, a gente vai falar sobre uma coisa um pouquinho diferente, que é uma treta que o elenco de Riverdale se envolveu recentemente e que eu compartilhei nos meus stories do Instagram e também no meu Twitter. Então se você não me segue lá, aproveita e me segue, os links também estão aqui na descrição, porque normalmente essas coisas eu compartilho por lá, mas essa treta acabou ganhando proporções muito maiores do que a gente imaginou e muita gente ficou confusa com o que estava acontecendo, enfim, querendo entender a treta. Então eu resolvi trazer aqui pra vocês esse vídeo. Então, o elenco de Riverdale, que na verdade nesse caso foi o KJ, que é o Art, né? A Ashley, que é a Josie, a Lily, que é a Betty, e o Cole, que é o Jughead. Eles foram os únicos relacionados nessa treta, né? Os únicos que se envolveram de fato na treta. E eles tretaram com um cara chamado Elijah Daniel, que é um youtuber gringo. Ele também faz algumas músicas, né? Ele é meio um faz tudo assim. Mas ele ficou famoso mesmo por conta de um livro que ele publicou, que era um livro erótico chamado Trump Temptations, que era um livro sobre o presidente Donald Trump mesmo, era um livro erótico, debochado, né, tipo uma sátira de um livro erótico falando sobre o Donald Trump. Então esse é o tipo de humor que o Elijah Daniel tem, né, que ele faz. Uma pessoa, inclusive no meu Instagram, comentou que ele parecia muito um Danilo Gentili, então eu acho que pra vocês entenderem mais ou menos qual é o estilo do cara, eu acho que o Danilo Gentili resume bem. E se você entra no canal do cara, um dos vídeos mais vistos que ele tem é um vídeo com o Logan Paul, que é aquele youtuber gringo que se envolveu numa mega polêmica por postar um corpo de uma pessoa que se suicidou, né? Enfim, é uma polêmica super profunda, né? Muito mais elaborada do que esse resumo que eu tô fazendo. Mas enfim, né? Confesso que não me surpreende muito, porque eles têm esse humor ácido que meio que não leva em conta nada que as pessoas pensam e nenhum sentimento de ninguém, que aceita fazer a piada acima de qualquer coisa, independente de se isso vai ofender outra pessoa ou não. Então, o que aconteceu foi que o Elijah fez um tweet no Twitter dele, falando mal de Riverdale. Vai aparecer aqui a fotinho do tweet original, mas eu vou falar traduzido pra vocês. Então ele falou: os fãs de Riverdale sabem que o show é uma merda e não ligam, ou eles só não sabem? Então assim, gente, é claro que o cara tem direito à opinião dele, ele pode falar o que ele quiser, ele pode achar o que ele quiser, ele pode achar que Riverdale é uma merda, é um lixo, é uma coisa escrota, mas eu acho que existem formas e formas da gente falar isso, né? E, enfim, os próprios atores falaram um pouco sobre isso também, mas foi um comentário bem, tipo, pra chamar atenção, né? Foi um comentário pra instigar esse ódio, que a gente sabe que é uma coisa que rola muito, né? Tipo assim, os haters, eles se alimentam das respostas das pessoas, eles se alimentam desse tipo de coisa, né? Então, enfim, os objetivos dele vão ficando mais claros com o passar dos tweets que eu vou ler aqui pra vocês, porque ele tweetou muito sobre o assunto. Tipo assim, ele falou tanto do elenco de Riverdale, eu não consegui deixar isso de lado, mas o cara, ele gastou esse assunto até não poder mais. Então é o seguinte, o primeiro que respondeu ele foi o KJ. Então o KJ, ele deu só um reply nesse tweet do cara e ele falou o seguinte: os seus fãs sabem que você é um puta idiota ou eles só não ligam? E o Elijah, ele respondeu: eles sabem, eles só não ligam, né? No sentido de que, tipo assim, realmente ele é um idiota e ele sabe que ele é um idiota, os fãs sabem que ele é um idiota e é isso aí, sabe? Tá tudo certo. E aí depois ele ainda fez mais um deboche falando: acho que KJ e eu não somos endgame, né, fazendo alusão àquela frase da Verônica em Riverdale, falando que ela e o Art são endgame, ou seja, são pra sempre, né, enfim, vão ficar juntos pra sempre, vão terminar juntos. Então meio que mostrando que ele tava ali pelo deboche, entendeu? Ele tava gostando muito de ter feito um tweet que conseguiu chamar a atenção de quem ele queria que chamasse a atenção. Ele não quer que os fãs de Riverdale vão lá e xinguem ele. Ele queria chamar essa atenção, ele queria cutucar os atores de Riverdale. E claro, né, pra ele saber
uma frase como essa sobre a série, só pode significar que o cara tem algum conhecimento da série, pelo menos assiste algumas coisas, né? Ele não caiu nessa frase por acaso. Na verdade, tudo isso que o cara tava fazendo era realmente criar essa isca, né, pra atrair o elenco, pra atrair essa treta. E aí, depois do KJ, a Ashley respondeu o cara. Só que, na verdade, ela não respondeu o cara. Ela só fez um tweet falando sobre o que ela achava, né? Então ela falou o seguinte: ele tá preocupado com uma base de fãs quando nenhum de nós sabe quem ele é. As pessoas me reconhecem pela parte de trás da minha cabeça. O que você faz? Ela não tinha marcado ele no tweet, mas ele respondeu e ele começou a debochar bastante dela. Ele falou: eu tive que procurar no Google pra saber que você estava na série e como você está se vangloriando sobre quantos fãs você tem quando você tem menos seguidores do que eu. Irmã, isso é constrangedor. Tudo que eu disse é que a sua série não é mais tão boa e vocês estão muito bravos. Eu acho que só pra deixar claro, ele mudou o discurso dele nesse momento, porque ele não foi isso que ele falou a princípio, né? Ele falou que a série era uma merda e que os fãs não sabiam disso ou não ligavam. E aí agora ele tava falando que, na verdade, ele só acha que a série não é mais tão boa. Então que em algum momento ele achou que a série era boa e aí agora ele acha que a série não é mais boa. Aí a Ash, ela retweetou agora ele e ela falou o seguinte: tuita pro KJ, fala de forma normal. Tuita pra garota negra: olha, irmã, boa tentativa, Eminem, né? Só pra dar um contexto, o Eminem é um rapper branco que sempre se envolveu em tretas, em polêmicas por ser branco e tá meio que se apropriando de um estilo musical que é muito conectado à cultura negra. E além disso, claro, o Eminem já se envolveu em diversas outras polêmicas e já foi machista, misógino. E aí ela quis fazer essa alusão e ela quis realmente indicar que o cara estava sendo racista por ter chamado ela de cis, porque em inglês é uma coisa muito relacionada à cultura negra, né, aos negros mesmo, de você ser sister, de você ser um brother. É um jeito que eles usam pra se relacionar a pessoas negras da comunidade negra, e ela assumiu isso como algo racista da parte dele. Aí a coisa começou a ficar meio feia. Ele não falou mais nada, mas a Ash continuou tweetando e ela falou assim: nunca foi sobre a opinião dele, não é o tipo de série do meu boy também. Eu respondi dessa forma porque defendo meus amigos e, independente do gosto, a gente trabalha muito. Era necessário? Não. Lição do dia: se você joga as coisas no Twitter, vai ser entregue. Você não pode decidir como é recebido. Então é aquela coisa. Talvez até o Elijah tenha feito esse primeiro tweet de uma forma meio irônica, sarcástica, mas sem a intenção de ofender de verdade. Mas o fato é que quando você fala alguma coisa, a partir do momento que você põe alguma coisa na internet, né, você não tem como controlar a forma com que as pessoas vão interpretar aquilo que você está falando. E por mais que a sua intenção tenha sido das melhores, a pessoa pode sim interpretar aquilo de uma forma muito ruim. O Elijah, ele continuou, descendo o cacete no elenco, fazendo uns tweets debochados. Fez um tweet sobre ser reconhecido pela parte de trás da cabeça, né, que foi o que a Ash falou. E aí ele respondeu a Ash: eu chamo todo mundo de irmã. Você está realmente querendo transformar isso numa palavra racista? Eu não consigo, vocês são os piores que eu já vi. Aliás, por que você tá tão brava? Você nem é do elenco principal dessa série que eu disse que não gostei. Então, de novo, ele está mais uma vez alterando o discurso dele, porque inicialmente ele não falou: eu não gostei dessa série, eu acho Riverdale ruim. Ele falou: vocês que assistem, vocês não sabem que a série é uma merda ou vocês sabem e vocês não ligam? Ele foi sim bem agressivo com o discurso dele e depois ele foi tentando alterar. Ah, eu achava que era boa, mas agora eu não acho mais. Eu não gosto da série, mas eu só falei isso e vocês estão super ofendidos. Então, cara, ele estava caçando, né, onde achar treta, e ele achou um lugar e ele, aproveitou o máximo que ele podia. Então ele continuou: eu estou genuinamente confuso em como eu falar que não gosto de uma série levou o elenco inteiro a me mandar tweets me chamando de idiota e racista. Vocês são mesmo tão inseguros assim quanto a sua série? Então, mais uma vez, né, ele tá causando. E aí, ele puxou a carta da homofobia, porque ele é gay, e ele quis indicar que a Ash tinha sido homofóbica, mas de uma forma debochada, por ela ter acusado ele de racismo, né? Então, ela fez aquele tweet falando sobre o racismo, e aí ele quis meio que falar que ela tinha sido homofóbica, e ele falou assim: eu sinto cheiro de homofobia, Ashley. Que ele deu uma citação, né, do tweet dela, e aí ele comentou isso. Só que a Ashley, eu acho que ela não entendeu que ele tava fazendo isso
isso de deboche, ou ela estava fazendo de deboche também, mas não deu pra gente entender que aquilo estava sendo deboche, porque ela respondeu o seguinte: eu fui criada por 2 mães minha vida inteira, parcialmente pela minha tia que é bi e meu pai é gay, tenta de novo. No sentido de que, tipo assim, ela está dentro, né, da comunidade LGBT de alguma forma, então é óbvio que ela não estaria sendo homofóbica, mas eu acho que esse discurso é extremamente problemático, né, porque isso é como você dizer que você não é racista, porque tem amigos, eu tenho até amigos que são negros, não tem como eu ser racista, né, e a gente sabe que a gente estando de fora do grupo da minoria, a gente sempre corre o risco de ser racista, homofóbico, machista, mesmo que não seja a nossa intenção, né? Então isso é uma coisa que a gente sempre tem que estar se policiando, e o fato da gente ter amigos que são, da gente ter parentes que são, ou enfim, o que quer que seja, não anula o fato da gente estar de fora daquele grupo e a gente poder sim ser homofóbico ou, enfim, racista. É óbvio que a Ashley não foi homofóbica com o cara, né, porque ela, enfim, nem falou nada sobre gays ou sobre o público LGBT, ou enfim, sobre nada. O cara tava realmente jogando uma isca pra ela e ela mordeu, mas, né, ela meio que se contradisse nesse discurso e ela acabou trazendo um discurso bastante problemático pra dentro dessa discussão. E aí, bom, o Elijah, ele continuou tweetando porque é exatamente isso, ele estava caçando aquele tweet que ia tirar as pessoas do sério e ia fazer o elenco continuar respondendo. Então ele falou: boa tentativa, Eminem, é o novo Thank You Next. Essa treta no Twitter é melhor do que qualquer história da série e com menos incesto e menos queerbaiting. Que queerbaiting é quando você usa um personagem LGBT pra chamar atenção, né, pra chamar o público, falar, olha, a gente tem diversidade, mas na verdade aquele personagem é super mal desenvolvido, não tem história de verdade. A gente sabe que isso tá rolando bastante com Shone e com Moving. Enfim, apesar de tudo, ele conhece a série, ele tem um conhecimento sobre essa série, o que torna tudo ainda mais irônico, ainda mais irritante. Aí o Cole entrou na treta, mas ele não mencionou o Elijah, ele só entrou no Twitter e ele postou: que ótimo dia pra arruinar o meu humor com as redes sociais. Então assim, é óbvio que ele viu toda essa treta, e claro que isso não faz bem pra ninguém, né? Se não faz bem pra gente que nem tá no meio da treta, imagina pros caras que estão, né? Então, o Elijah deu RT no que o Cole falou e ainda tweetou depois, como se fosse o KJ falando: o quê? Esse idiota não gosta da minha série? Aí a Ash falando: racista. Aí o Cole falando: estragou meu dia. Aí o resto do elenco, que ele nem sabe o nome, tipo meio em resposta a um tweet que foi: aquele grupo de mensagens do elenco de Riverdale deve estar bombando, né? Que eles estariam discutindo isso incansavelmente, estariam, enfim, comentando sobre isso, falando sobre o Elijah, sobre toda essa treta. E ele mais uma vez estava debochando, né? E aí ele continuou falando: aqui está uma dica pra internet, nada é sério, é um site bosta que a gente fica postando bosta e todos precisam olhar pra isso dessa forma. Deixem de ficar tão bravos, aprendam a rir de si mesmos, é divertido, porque no final você é o maior idiota da sua vida. De qualquer forma, agora que isso acabou, eu não sei o arroba dele, mas eu preciso dizer que o Kevin, o gay em Riverdale, é muito gostoso. E logo em seguida ele falou: esquece, eu acabei de ser informado que ele é um hétero que interpreta um gay, então esquece o que eu disse, ele não é mais gostoso. Gente, sei lá, o cara, é o que eu falei, ele começou a tirar pra todos os lados pra ver quem mais ele conseguia irritar. E aí, por fim, a Lily postou nos stories dela alguns textos falando sobre isso, mas sem mencionar o Elijah, sem mencionar a treta, né? E ela falou: as pessoas no Twitter não se cansam de ser tão negativas e desrespeitosas com tudo e todos, elas são tão miseráveis assim. Tem ódio, haters em todo lugar, mas especialmente o Twitter parece ser um lugar lixo que acumula maldade. Pessoas de 15 anos que não sabem do que estão falando e não tem nada melhor pra fazer. Estou tirando umas férias das pessoas tóxicas naquele site e das pessoas que têm necessidade constante de me atacar, meus colegas de elenco, meu relacionamento e Riverdale. Odeio ser eu a contar pra vocês, trolls da internet. Espalhar o seu ódio e negatividade não vai te fazer menos miserável. Então assim, a Lily, ela foi bem rainha sensata, como sempre, né? Mas ela decidiu sair do Twitter, ela falou que o site Twitter, né, a rede social Twitter, era uma coisa bastante tóxica em geral, que os haters estavam acumulados por lá. E na verdade eu acho que isso não é um mérito do Twitter, é um mérito de qualquer rede social atualmente, né, que os haters eles estão bem incorporados em todos os lugares. Mas ela decidiu sair do Twitter e foi essa manchete que as pessoas colocaram, mas ela foi, na verdade, a pessoa mais sensata em relação a essa treta toda, né. E o KJ curtiu um comentário no Instagram, falava sobre essa treta. Então o comentário era: o senhor Elijah Daniel ainda está enchendo o saco no Twitter, enquanto isso você vive a melhor vida. Então o KJ deu like nesse comentário. O Elijah
Elijah retweetou isso no Twitter dele, né? Uma pessoa que falou sobre esse like e falou: meu Deus, KJ Apa, se controla, já se passaram 3 dias, nem todo mundo é obrigado a gostar da sua festa de incesto e Dungeons and Dragons, que é um RPG que é bem parecido com o GG que a gente tem na série, né? E aí ele falou um pouco sobre os stories da Lily. Meu Deus, deixa pra lá, me desculpa se essa série não é tão boa assim. E ele continuou, ele não cansou, cara, ele não cansa. E ainda retweetou uma matéria da Seventeen falando sobre a Lily ter dado um tempo do Twitter. Então a matéria falava que a Lily Reinhardt sai do Twitter depois de treta do elenco de Riverdale com o youtuber Elijah Daniel. E ele falou: me desculpa, essas matérias são tão dramáticas e engraçadas. E aí, enfim, cara, ele continuou falando várias coisas, debochando de tudo. Eu não sei, gente. Uma coisa que eu falei no meu Instagram, principalmente depois que eu compartilhei um pouco sobre essa treta, é que o elenco deu atenção pra uma coisa que eles não deveriam ter dado atenção. Eu sei que é muito complicado você não dar atenção pra haters, principalmente no caso do Elijah, quando os haters têm tanto alcance quanto ele tem, né? Então, depois dessa treta, se você entra no Twitter da Ash, por exemplo, agora só tem gente debochando dela, só tem gente zoando com ela pelas coisas que ela fala, pelo jeito que ela fala, pela forma com que ela respondeu Elijah. Então, tipo assim, querendo ou não, eles deram as ferramentas pro cara continuar tirando sarro deles, continuar debochando deles, sendo que no fundo a opinião dele nem importa. Cara, se ele não gosta da série, tá bom, sabe, ó. Abraço, meu anjo, vai com Deus, entendeu? Vai pela sombra. Mas não precisa ficar enchendo o saco dos outros. Mas ao mesmo tempo, estando desse lado aqui do YouTube, quando eu recebo um monte de comentários, um monte de hate também, N coisas, né? Desde que eu sou burra, que eu sou idiota, que eu não entendo. Às vezes é muito difícil eu ficar quieto, às vezes é muito difícil não querer responder. Parece que a gente sente que a nossa honra tá sendo ameaçada, apesar disso ser uma coisa extremamente idiota, né? Então eu acho que assim, ao mesmo tempo que eu sei que a melhor solução pro elenco teria ser deixar o cara falar sozinho, entendeu? Porque no fundo o que ele queria era sim atenção. Ele até zoou sobre isso, falou que ele não queria atenção, que ele tava de boa, que ele só tava dando a opinião dele, que o mundo era livre, não sei das quantas. Obviamente o cara é um comediante, então a vida dele é procurar holofote pra se autopromover. Eu acho que era uma guerra perdida já, o cara vai continuar debochando, entendeu? E vai continuar puxando a atenção pra ele e meio que dando razão pra todas as pessoas que não gostam da série por algum motivo. Elas vão simpatizar com esse cara. Eu acho que não tinha a menor necessidade, eu acho que foi uma treta totalmente sem o menor sentido, desde o minuto que o Elijah tweetou sobre as coisas, até todas as respostas, até todas as indiretas, até todos os comentários, né? Eu sei que o Twitter é um lugar meio cheio de haters, mas como eu disse, a internet inteira é. Então é muito complicado você falar que o Twitter é um lugar cheio de haters, porque o Twitter também é um lugar onde a gente mais está próximo do elenco, né? Porque normalmente eles fazem live tweets com a gente quando tá passando um episódio, então dá pra gente, cara, tá ali como se a gente estivesse assistindo mesmo junto com eles. Então era um canal que dava um relacionamento muito legal deles com os fãs, e ver a Lily saindo desse site por conta de uma pessoa que nem tinha que estar lá é uma coisa que me deixa muito triste. Mas enfim, eu acho que a poeira vai baixar também, daqui a pouco o Elijah Daniel vai ser esquecido no churrasco, entendeu? Ou vai continuar fazendo as coisas dele, porque ele tem as músicas dele, tem os fãs dele, sabe? Um monte de gente defendeu ele, falou que ele não era uma pessoa ruim, que ele milita bastante pelos LGBTs, né? E até pelos comentários que ele fez sobre queerbaiting na série, sobre o próprio Kevin ser interpretado por um cara heterossexual. Enfim, né? O cara, ele não é um ignorante completo. Ele só gosta de debochar dos outros, e ele achou um lugar onde ele poderia debochar e ele ia ter diversão por muito tempo, e foi isso que ele fez. Então é isso, gente. Eu espero que tenha dado pra vocês entenderem um pouquinho sobre essa treta. Eu sei que foi uma treta bem confusa, muitas coisas aconteceram. Então se vocês ainda ficaram com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou respondendo vocês. E se vocês gostam de vídeos assim, quando a gente tiver outras tretas, né, eu posso continuar fazendo esse tipo de vídeo. Então comenta aqui embaixo também o que vocês acharam, se inscrevam aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!